Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o jurídico e aqui estamos novamente. Esse é o Manda pro Jurídico Podcast, o seu podcast que desjuridica o Juridiquês e também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou Rodrigo Ávila e, como de costume, sigo aqui muitíssimo bem acompanhado de Pedro D. Regina e Natália Dias. Como vão? Tudo bem, graças a Deus. Trabalhando como sempre, ganhamos dinheiro também. Esse é o que importa. Mas a gente trabalha, né? Você quer saber como tem essa vida? Trabalhar muito, ganhar muito dinheiro? Vai de arrasta pra cima. Arrasta pra cima aí que a gente te explica. Tá chegando a hora. Isso, gente, Mas aí, chove no Rio de Janeiro, né? Que coisa complicada, né? Gente, pra vocês entenderem, a gente grava na Barra da Tijuca. E eu trabalho na Barra da Tijuca. Pra sair da Barra pra Barra da Tijuca, eu demorei muito tempo. Eu demorei 1 hora da Barra para a Barra hoje. Complicado. Pra você ver como é difícil se locomover aqui. Pedro rodou tudo menos a Barra da Tijuca hoje. Que ele foi pra lá, pra cá. Ele quis ser um homem feliz, né, gente? Que o trânsito da Barra da Tijuca... Tudo menos não, né? Eu estou na Barra da Tijuca. Eu não sou um chat GPT não, durante o dia. Vos falando nesse programa. Não, eu falo durante o dia. Agora não. Durante o dia. Hoje excepcionalmente, só at night na Barra. A Natália quase destruiu o microfone aqui discretamente. Gente, isso aqui é produção ao vivaço. É que a gente tava aqui, cara, conversando sobre 1000 assuntos, 1000 projetos surgindo. Esqueci de ajeitar meu microfone. Em breve vocês saberão. Acompanhe o Manda pro Jurídico. Siga a gente nas redes sociais. O resto é com o Rodrigo. Ah, é? Então, sabe que você ia bater no peito essa hoje. Eu vou pedir. Falando em projetos e dando com o prosseguimento que o Pedro tava falando aqui, eu tenho que pedir pra vocês nos seguirem nas redes sociais. @mandaprojurídico.pdc, tanto no Instagram quanto no TikTok. Além de Manda pro Jurídico Podcast nas suas plataformas de áudio e vídeo favoritas. E também, agora, solicitando a interação, que cada interação é de muito valor pra gente, seja ela no Spotify, seja ela no Instagram ou qualquer outra rede social, para que assim consigamos cada vez mais desenvolver e crescer essa bolha virtuosa de juristas que insistem em repensar e desenvolver o direito. Certo, Nath? Certíssimo, Rodrigo. Mais certo do que isso? Não sei. Só as pílulas do Barão. Só as pílulas do Barão. Teremos pílula hoje, Pedro? Então, eu não tive tempo. Vamos aqui ser sinceros. Quem sabe faz a vivo ou não. Eu não tive tempo, mas eu geralmente salvo aqui o que eu posso gravar de pílula. Então é fácil de eu improvisar uma pílula aqui pra vocês. Garoto, isso aqui é melhor que o Fausto Silva. Essa quem sabe faz ao vivo foi boa. Quem sabe faz ao vivo. Essa quem questão sabe aqui, ó, faz ao vivo, bicho. Vai cozinhando aí, ó. Vai cozinhando aí essa pauta. Vamos lá, Rodrigo, como que é eu que vou foi sua trazendo semana? aqui, que eu vou trazendo aqui a semana pauta. está sendo de novos projetos, principalmente Manda pro Jurídico, e muitos atendimentos na vida profissional. A gente até conversou com a Carol, inclusive Carol. excelente Gente, episódio, tá? Vocês têm que dar uma olhada. A Carol é uma visionária, visto que em 2018 ela estava pensando em Lotex e Legaltex. Isso é muito bacana, eu acho que vale a pena vocês terem um papo com a Carol, com o nosso conteúdo, porque vai agregar bastante, assim como foi o episódio 59 sobre departamentos jurídicos e escritório de advocacia. Acredito eu que esse talvez tenha sido o episódio que mais trouxe reflexões, assim, pra essa galera, dos últimos episódios que a gente fez. E, Rodrigo, e falando sobre insights e novas formas de ter insights e como Manda pro Jurídico vai se adequar a isso, conta o que a gente vai disponibilizar agora pra gente ter uma troca mais efetiva. Perfeito. Com a nossa audiência. Maravilhoso, Natália. Pessoal, Brunão, voga aqui na minha cara. Obrigado, cara. Pareceu aqueles caras de programa se antigo, vocês né? acham a gente legal, é porque vocês não conhecem todas as pessoas que estão envolvidas nessa gravação. Isso é verdade. O Brunão, esse cara maravilhoso que tá aqui na nossa frente, vocês perdem. Mas então, pessoal, o que tá acontecendo? A gente quer conversar com vocês de maneira mais direta, de maneira mais incisiva e entender como a gente pode seguir ajudando e colaborando para essa bolha que eu tanto falo, que a gente tanto menciona aqui. Dito isso, a gente está elaborando um forms com informações que a gente quer entender melhor vocês, para que assim a gente consiga desenvolver novas ideias, para que o Manda pro Jurídico, como qualquer negócio, continue se desenvolvendo com o tempo. A gente entende que a gente faz isso não só para nós, que é um prazer pra gente estar aqui, mas a gente também quer agregar alguma coisa para a comunidade que nos segue, visto que a gente já tem uns números, assim, não somos mega influência, mas temos números bacanas e eu acho que a gente alimentar e desenvolver essa galera de uma maneira
que seja proveitoso para todo mundo, tanto para vocês quanto pra gente. É muito bacana, né, Nath? Com certeza. Por isso, o que vai ter agora disponibilizado nos episódios? Embaixo dos episódios? Vai ter um forms com as perguntas e questionamentos que a gente vai buscar com vocês. E vai estar tanto na descrição do Spotify, quanto na descrição do YouTube. É isso, gente. A gente quer conseguir se comunicar melhor. Manda pro jurídico, ele tá buscando formas de aperfeiçoar a nossa comunicação. A gente fica aqui, a gente troca direct, a gente troca mensagens pelo Instagram, a gente troca mensagens pelos comentários, mas a gente quer estreitar essa relação. Mas a gente precisa de uma ajuda pra entender qual é a melhor forma. E tenho certeza que vocês vão ajudar a gente. Manda pro jurídico criando pontes. E agora vou fazer a ponte pro Barão soltar a pílula dele, entendeu? Então, vamos lá. Um tempo atrás a Nath gravou um episódio muito legal. Ela conduziu, na verdade, o episódio sobre Americanas. Depois a gente gravou alguns aditivos. E teve agora uma semana uma notícia linkada na Bloomberg, onde ela diz que o Paulo Lemann concordou em ficar mais 3 anos à frente da administração das Americanas para dar uma acalmada lá nos credores. Então é uma nova atualização do caso. Na verdade, tem uma atualização mais expressiva, mas eu acho que vale um Rios sobre isso. Não vou fazer ela aqui. Boa. Vou fazer via Rios. Foi publicado, depois de uma reunião de acionistas, um fato relevante. Isso está, inclusive, no site das Americanas, se vocês quiserem procurar. Lá está falando um pouco melhor, inclusive trazendo questões mais profundas sobre o que aconteceu em relação a essa fraude. A situação, ela é eventualmente pior do que se imaginava. Existem responsabilizações diretas ali, mas vamos fazer um rio sobre isso. Não vamos falar disso no Então não assista no site da Americanas, finge que você não sabe que a Americanas já deu uma sumida de meia-culpa aí no caso, e assista o Rios aqui do Manda pro Jurídico pra você ficar por dentro. E a outra é que acabou de ter o famoso Dia dos Namorados, né? Eu não vou entrar na polêmica aqui se vocês acham isso comercial ou não, mas Sabe eu quero... quem criou o Dia dos Namorados? A pílula é sua, mas eu vou fazer uma intervenção. Não, faça. Sabe quem criou? Então, inicialmente tem o São Valentino, que tem toda a história, mas que não é o que o Brasil entende, não, o né? dia, No dia no dos 12 de junho, aqui... não, acho que é 12 de fevereiro ou 13 de fevereiro. É, diferente as datas, Acho que é 12 14 de fevereiro. 14 de fevereiro. Ih, o garoto. O cara tá... romântico. Amante latino, né? Amante latino. Romântico. Não, adivinha quem criou. Não, mas vai ser difícil adivinhar. Silvio mas... Santos. Não, é alguma empresa pra vender alguma parada, Não, foi né? um político. Sério? Uhum. Pô, que cara apaixonado. Político que é pai de um político atual que se envolveu em muita polêmica na época do Covid. Gente, Você sabe? Isso é um enigma ou você esqueceu o nome dele? Eu sei. Ah, tá. Quem é o cara? O pai do Dória. Você jura? Juro, foi o pai do Dória. Bom, assim, essas são as informações que eu obtive. Se alguém tiver uma outra justificativa, ele criou o Dia dos Namorados pra fomentar o comércio em São Paulo. Porque ele é empresário, né? Ele era comerciante, porra. Óbvio, pra Então, mas eu falei, você falou que não, porra. Falei, alguém pra vender alguma coisa. Entendi, sim, então sim. Então, falando em vender alguma coisa, presentes sobre carga tributária dos presentes mais comuns dos Dias dos Namorados. Vocês querem arriscar? Da ordem. Assim, vou falar quais são. Perfume, né? Perfume? Perfume. Perfume nacional importado. Ficou até nervoso. Joia, bijuteria, chocolate e flor. Vocês querem arriscar qual que tem mais incidência de carga tributária? Qual é o percentual do imposto incidente em cada produto? Eu não vou arriscar mesmo. Tá, o maior é perfume importado. Quanto vocês acham que incide o percentual do imposto sobre o preço desse produto? Mais de 50%. Eu estaria uns 40%. 78,99%. 50% seriam joias. 50,44%. O menos, flores naturais, 17,71%. Chocolate, 39,61%. E se você quiser saber a lista completa, entra no IBPT, Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, que ele tem essa informação lá. Aí você vê a lista completa pra gente não ficar aqui 5 horas falando sobre tributação, que é chato pra caramba. Mas é curioso falar sobre o que acabou de acontecer. E até pra repensar como funciona o comércio brasileiro, né? Não, pra caramba. Inclusive, sobre isso a gente queria falar. O cara tá doido hoje. Falei de relacionamento, veio energia ruim aqui já pra quebrar o negócio aqui, ó. Tá todo mundo aqui amando e sendo amado. Que isso, energia ruim. Vocês estão em love mesmo, né? Você tá Caramba, o cara aqui falando de amor. Não, noiva não era casada. Ex-noiva, agora é casada, é verdade. Rodrigo acabou de inventar um status. Ex-noiva. Eu tô tipo past president. Estados Unidos é cargo ser past president. Então eu sou ex-noiva. Aqui no Brasil também.
Eu acho que o Past President Lá você tem, inclusive, as regalias. Não, você lá se tem aposenta atribuições. Lá tem e continua atribuições. tendo motorista, os caralho lá. E a gente aqui, ó, óbvio. trabalhando pra pagar esse filho da puta. Vambora. Seguindo o baile, agora esse ambiente... Vocês estavam com saudade do caos, Mas, Brasil? ô Rodrigo, se a pessoa analisar bem, tem vários fatos interessantes em tudo que a gente falou aqui agora. É É verdade. verdade. A gente É pode, verdade. inclusive, esmiuçar isso em episódios específicos pra vocês. É o entretenimento caótico, porém com informação, Brasil. Inclusive, rapidinho, sobre tributação que me incomoda é o vinho nacional ser mais tributado que vinho Cara, eu pensei estrangeiro. isso, mas- Então a gente vai trazer isso pra vocês depois. Sem brincadeira, quando você tá falando isso, eu pensei nessa questão do vinho nacional e vinho importado, que eu acho um absurdo, cara. E acaba desincentivando uma indústria Sim, que é tão... óbvio. com tanto potencial, E nacional, Como a né? vinícola. Tem que valorizar o que é nosso, né, meu? Exato. E a gente tem muito vinho bom. Sim. Muito vinho bom, muito Só que vinho o problema é que eu tava até discutindo isso numa vinícola quando eu fui agora em São Paulo. Tava até com a Raquel, inclusive. Convidei nossa. esses dois, mas não quiseram, que ficam de calzinho sempre quando recebem convite. Mas enfim, o cara lá que tava trabalhando na vinícola, ele fazia uma tese, porque ele tá estudando direito, Olha, sobre tributação no produto de vinho, né, de viticultura. E aí ele tava falando, cara, o produto nacional tem muito preconceito. Ainda tem muito preconceito. sim, Isso sim. melhorou, mas ainda tem muito preconceito. Sim. Porém, ele começa a ser valorizado a partir do momento que ele vai pra fora, ganha uma premiação e bota lá o rótulo de premiado A na label. França, Claro, né? Claro. Espanha, Itália, né, os principais mercados. Aí ele vira o produto pica, ou seja, você tem a oportunidade de consumir um produto excelente aqui, que você poderia valorizar, e aí você só valoriza depois que vai fora. Eu gosto de valorizar os produtos aqui, inclusive a gente tem uma história sobre isso, mas eu contei teve um momento que a gente aqui já dispersou o ambiente, Essa história é não tem muito nada a ver boa. com a pauta, depois a gente conta isso aí. Inclusive o Bueno Wines. Galvão, patrocina a gente, que, pô, imagina um Bueno Wines Gente, aqui. meu sonho. Bueno Aires, fica de olho que eu já recebi um direct aqui de uma vinícola aqui me procurando, hein? Olha aí, Bueno. Aí, Galva. Vai ficar em segundo, hein, Bueno? Corre atrás, filho. O muro já não está tão mais baixo assim. Isso Não, eu tô gente, dizendo. mas se o Galvão Bueno Mas se o Galvão conversar quiser, com ele, ele pode- gente, irmão, ele pode- a gente conversa com ele. né? A gente Com conversa certeza com ele. conversaremos e Paralelo 43. será um prazer, inclusive, trazê-lo aqui pra vocês. E falando nisso, eu não gosto de futebol, mas eu assisti o documentário sobre o Galvão Ele é Bueno. muito E eu achei sinistro, cara. um documentário Eu vi que também. super entretém. Eu ainda não vi, mas eu quero ver. É muito bom. Eu adoro é Galvão. Eu legal. vi tudo numa noite só. Eu adoro Galvão. A Eu gente já maratonei. conversou 1000 vezes sobre Eu isso. também, eu e Diego, a gente viu tudo numa noite só. Te prende muito o Te documentário dele. prende muito, eu achei muito bem feito. Assim, Fica mais aí. do que a história do Galvão, que obviamente é uma história incrível. O cara é totalmente outlier. Se você quer, assim, como alguém outlier de referência, ele é na profissão dele. É verdade. Sim. E é muito bem feito. Eu achei isso, assim, a direção foi incrível. Achei muito bem feito. Foi muito bem feito. Ele não Fica ia aí. deixar fazer mal feito, né? Até porque com certeza ele participou daquilo. Inclusive tudo. fala isso, não fala exatamente sobre isso no documentário, mas fala como ele é excessivamente perfeccionista e como ele gosta do trabalho no auge, no estado da arte e como isso faz com que seja muito difícil trabalhar com ele. Não é à toa que chegou onde chegou. Vamos lá. Exatamente. Agora, dando início à nossa pauta principal, depois de muita informação e muito caos ao mesmo tempo. Cara, até do Galvão Bueno a gente falou. Falamos até de Galvão Que Bueno. isso, É verdade. irmão. Vamos falar aqui sobre um recurso que voltou à tona, né? Um recurso extraordinário que está no STF desde 2015 e que, mal ou bem, acaba trazendo muitas reflexões e muitos debates a serem feitos sobre, enfim, não só o tema em si, mas como as consequências de que... Nas consequências das quais a decisão do nosso colegiado do STF poderia trazer para nossa sociedade, que é o recurso extraordinário de número 635659. E esse recurso trata da questão da descriminalização das drogas dentro do solo brasileiro, nossa terra Brasilis. Naturalmente, por estar no STF, foi se questionado se ou não se tornar uma questão de repercussão geral. E a partir daí, enfim, a repercussão geral foi trazida. E antes de entrar nessa pauta, eu acho que é importante a gente trazer aqui, Pedro, eu acho que você pode dar uma tonalidade sobre isso pra gente. O que é a repercussão geral e a importância disso para esse caso e as consequências da repercussão geral ter sido decidida em prol dela. E eu acho que vale. Vai você lá, falar vai lá, também. vai lá. Não, que você fala também, aproveita no seu discurso e fala por que tá sendo discutida a 11343 no STF. Por que o STF que tem competência? Por que está sendo discutido lá? Perfeito. Beleza. Só fazer um parênteses aqui antes, é que esse recurso extraordinário, ele não é sobre a discriminação das drogas, né?
Eu dei uma Descriminalização. eu tô meio disléxico hoje, né? Descriminalização. A palavra não tá encaixando aqui, não. Daqui a pouco eu vou falar outras palavras aqui. Muito bom para um podcast, né, Pedro? Excelente. Olha, advogada, né? Professores de oratória, mandem direct, porque não tá fácil não, irmão. Mas vamos lá. É porque, na verdade, ela trata sobre a descriminalização. Caraca, não é possível. Descriminalização das drogas para o porte delas, né? Ou seja, você que não é um traficante, pega lá a droga, tá andando com ela pra ir pra tua festinha lá, fumar uma perninha de grilo, e aí tu é pego e pode tomar um problema ali. Então, é pra essa galera que tá sendo debatida Pedro é anos 80 demais, né? Não é pra galera que, porra, tá vindo ali pra vender um negocinho, não. Esse aí tu tá errado. Vai continuar errado. Exato. Então, qual que é o debate? Pra quem consome para uso próprio, né? Para quem tem o consumo de uso próprio e que era enquadrado como um crime, entende-se hoje, o STF vem caminhando nesse sentido. Outra vez, disclaimer, ainda não teve julgamento final, a gente está gravando isso antes da decisão final do STF, mas ao que está sendo endereçado, irá por esse caminho. Então, feito esse disclaimer, que quando a gente lançar o episódio, pode ser que já tenha tido o resultado final do STF. Então a gente, outra vez, estamos gravando antes do resultado final. Beleza, galera que vê 10 segundos de rios e depois fica reclamando no nosso ouvido. Dia 14 de junho. Hoje são 14 de junho de 2023. Só pra semana que vem o julgamento. Vocês estão com energia lá no alto, hein, galera? É o café. O café com açúcar ou sem açúcar? Eu tô brincando. Vamos fazer essa enquete. E aí, beleza. Então, feito esse disclaimer, vamos pro próximo passo aqui. Repercussão geral. Cara, em termos muito simples para todo mundo entender, tem um assunto relevante que está sendo discutido em vários tribunais. E é um assunto constitucional, por isso que está na Corte Suprema, Corte do Tribunal Federal, para ser debatido. O STF, então, nos recursos extraordinários, que são os recursos aqueles que, esgotado as discussões nas instâncias inferiores, primeiro grau, segundo grau, sobre uma matéria que tem, outra vez, um tema constitucional, a parte que se sentiu prejudicada, se preencher os requisitos, obviamente, para o recurso extraordinário, ela pode subir isso para o STF, julgar aquele recurso extraordinário. É por isso que vai para o STF. Se fosse recurso especial, por exemplo, uma infração de uma lei federal, aí você iria para o STJ, tá? Então, por isso que é errado falar que existe terceira instância, como a gente ouve pra caramba aqui, o STJ. O STJ não é, tecnicamente falando, uma terceira instância. Ela vai para um outro caminho, ela vai para infração de lei federal, jurisprudência consolidada, súmula. STF é matéria constitucional, ou seja, tem alguma previsão constitucional. Você viola algum direito constitucional, o STF vai lá e julga. Só que este tema, imagina a quantidade de ações judiciais no Brasil inteiro que são demandadas para versar sobre esse tema. Então, o STF não vai julgar só uma causa pontual do Rodrigo, do Pedro, da Natália. Não tô falando que a gente fuma maconha, tô falando qualquer outra coisa aqui, de um assunto constitucional. Eu tô falando de um assunto que demanda várias pessoas que têm efetivamente essa demanda. E aí pro STF não ficar julgando casinho por casinho, ele junta tudo, diz que aquilo tem uma repercussão geral, ou seja, né, tá todo mundo repercutindo sobre aquele tema constitucional, ele vai compilar, vai pegar um paradigma, vai compilar os demais casos embaixo daquele paradigma e vai julgar aquele caso. E aí todo mundo que eventualmente tem um recurso extraordinário que tiver sobrestado esperando o julgamento do STF, pode ir lá sustentar, pedir sustentação oral, falar sobre o tema, expor suas teses e seus argumentos. Então é isso, em suma, que trata sobre recurso de repercussão geral, no caso extraordinário que foi para o STF. Até no caso concreto que é o caso paradigma desse tema que está sendo levantado agora nesse recurso, é um caso assim relativamente corriqueiro, né, do que a gente vê nos noticiários, etc. Foi um homem que portava 3 gramas de maconha dentro de um centro de detenção provisória lá em São Paulo, acho que Diadema. Então, cara, isso só prova quão rotineiro esse tipo de caso tá na nossa sociedade e chega ao judiciário, porque é um caso totalmente trivial, que a gente vê toda hora, né? No caso, eu acho que o caso em si, o caso desse cara que tinha 3 gramas de drogas com ele, só comprova, na verdade, ele é uma prova, inclusive, de uma das linhas de defesa, porque
O que está sendo discutido constitucionalmente, aí naturalmente o direito, né, ele tem que se apegar a questões específicas. Discute-se constitucionalmente o artigo 28 dessa lei, que é 11.343, que veio para conseguir criminalizar o uso de drogas no Brasil em vários aspectos, né? E esse artigo especificamente, ele tem vários verbos, né? O direito gosta de tipificar com verbos. Então é portar, transportar, não sei o que, eu não sei todos os verbos do caput ali adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo. É isso. Para uso pessoal, né? Para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. E é isso, desculpa. Não, vai lá. Não, e por que fica sendo discutido especificamente esse artigo? Porque o artigo é uma das linhas de defesa, além de naturalmente sobrecarregar o sistema carcerário no Brasil. Sim. A palavra não tá vindo hoje pra gente, hoje né? tá complicado. A gente tá gravando a força do ódio. O artigo em si pode ferir, e é isso que é uma das linhas de defesa, direitos constitucionais, né? Porque algo que a pessoa consome para si poderia se traduzir em algo que tem que ser socialmente coibido. Nessa linha, muito bem disse o Barroso, o álcool também poderia ou deveria ser criminalizado, e não é. Justo porque é uma questão muito mais social. Então, assim, um dos aspectos também é porque, no máximo, configuraria um perigo de autolesão. Ou seja, a pessoa está fazendo mal única e exclusivamente a si mesma. Direito à autolesão, exatamente. Somente é isso, não há mais. Mas óbvio que é uma discussão muito mais profunda, porque ela, inclusive, envolve toda a lógica de aquisição da droga. Por isso que também é discutido sobre o plantio. Sim. Que é você plantar. Inclusive, tem uma discussão muito mais esmiuçada, que é, por exemplo, quantas mudas da planta você poderia ter nesse plantio, discute-se, inclusive. Você pode fazer uma plantação de, aí eu não vou saber em números, né, de muitas mudinhas, porque no caso da cannabis especificamente, a planta tem que ser fêmea. Podemos trazer aqui um biólogo para falar melhor sobre isso. Mas eu tô dizendo isso porque isso são questões que estão sendo discutidas legalmente. Esses termos, essas questões, inclusive, relacionadas à biologia, estão nos textos dos votos. Exato. Inclusive, quem fala sobre isso é o Barroso. Sim, é o Barroso. Ele pega os estudos de Estados Unidos e Uruguai, principalmente. Portugal também. Portugal, e ele fala, se não me engano, são 25 gramas que ele bota lá, não é isso? Exato. Então, beleza, Ele confirmado. queria 40 gramas, só que... porque o que tá acontecendo hoje em dia, né? Ou cultivar até 6 plantas, você falou. Outras 6 plantas fêmeas. 6 plantas... A única coisa que eu discordo dessa parte, porque assim, o que o Barroso traz é um estudo baseado em outros países que já adotaram a descriminalização. Caraca, agora foi. Vai sair. E aí, ele pegou, muito legal, acho muito válido esse, entre aspas, estudo empírico, né, que ele trouxe. Direito comparado, né? Direito comparado também, de uma certa forma, pra poder trazer no voto dele. Então, eu acho isso legal. A única coisa que eu não concordo muito é sobre a questão dele usar a indústria de bebida alcoólica como comparativo, porque a indústria de bebida alcoólica ela é completamente legalizada, tributada, e você não tá comprando nada de um traficante pra poder fazer o consumo. Por isso que eu acho que esse é o um ponto. Parênteses, assim, que eu faço. Eu acho que, assim, às vezes a gente tem que tomar cuidado em certas comparações. Eu sei que não foi você que fez a comparação, mas as comparações, às vezes, eu acho que são um pouco maldosas, assim, das formas que elas são feitas. Porque, bebida alcoólica, você bebe e mata alguém porque você dirigiu, sabe? Assim, eu não gosto muito dessas coisas de comparação. Mas, para além disso, eu acho que o voto dele é muito bom e ele traz aspectos, vamos dizer assim, técnicos, baseado em fatos e países que já adotaram esta política. Agora, uma coisa que, sobre esse assunto, que eu vejo pouca gente tratar, existe, a Marina mesmo já tratou, existem deputados que já trataram, mas eu não vejo muito falar sobre isso, é plebiscito e referendo sobre a matéria. Bem pontuado. Plebiscito e referendo, vamos lá, só fazendo um né? Ambos são convocações ao povo, né? Para que eles falem sobre um tema, né? Que versa sobre atos constitucionais, administrativos ou legislativos. Então, a diferença, basicamente, entre o plebiscito e o referendo é que o plebiscito é uma convocação feita anterior ao ato legislativo. Ao passo que o referendo, ele é uma convocação feita posteriormente para que aquela população, que a nação, ou ratifique ou rejeite a proposta. Então, nos dois casos, a população é convocada,
obviamente, sobre um interesse que tem da nação inteira que está envolvida ali, né? Da população toda que está envolvida. Então tem que ter um assunto que gere esse interesse total. A repercussão geral, né? A repercussão geral. E aí você... a repercussão geral seria processual, né? Nesse caso não é processual. eu falo mas é de alguma forma, sim. Exato. Então, e aí você vai saber, ou você bota lá o ato legislativo e você convoca o plebiscito para poder dar o ok e votar sim ou não, ou então você faz a convocação depois, já com aquele ato legislativo elaborado, para que a pessoa ratifique ou rejeite aquela proposta que foi feita lá no Congresso. Então, eu acho que esse deveria ser o melhor caminho para se tratar. Porque a descriminalização da droga, ela envolve muitos setores da economia e muitas questões no Brasil. Então, acho que o mais correto seria você convocar a população e não ficar nesse jogo de Congresso, Judiciário, volta pro Judiciário, vai pro Congresso, aí alguém se sente insatisfeito, vem aqui, aí muda a lei, aí uma parte, um ramo político, sei lá, um partido político, não gostou daquela redação, entra com uma medida na STF, porque aí eu acho que isso dá margem pra discussão ficar meio que infinita ali de como é que vai ser feito. Então, nada melhor do que elabora uma lei e convoca o povo, ou convoca o povo e depois elabora uma lei baseada no que aquilo ali foi votado. E aí, só pra... Aí, quem é do direito, plebiscito e referendo. Ambos estão previstos no artigo 14 da Constituição Federal e eles são regulamentados pela Lei 9.709 de 98. Então, só pra fazer esse disclaimer aí pra gente avançar, porque eu acho que vários votos que a gente lê ali do STF, que ainda não tem todos outra vez, a gente tá falando isso antes do julgamento final, antes de todos os votos, mas vários votos se preocupam com Congresso. Vai lá e legisla como é que você vai fazer isso. Porque a gente tem que saber distinguir quem é usuário e quem é traficante. Porque da forma que essa redação aí, é uma bagunça. Sim. O cara bota lá no meio do caminho uso pessoal, mas aí, porra, é fácil todo mundo falar que é para uso pessoal. Quanto é uso pessoal? Qual a quantidade, como a Natália trouxe? Sim, porque o que você vai caracterizar quem é usuário e quem não é? Como é que você vai pegar o malandrinho que vai falar que é usuário, mas na verdade ele é traficante? Esse é o desafio do Congresso. Mas eu acho também, Pedro, eu acho que seu ponto é super válido, eu acho que é uma coisa que dá pra gente debater muito, né? Enfim. Mas eu acho que um ponto também que essa discussão traz, porque essa discussão, gente... Esse é um ponto importante da gente ficar aqui ratificando. Ela trata sobre um artigo da lei 11.343. Ela não descriminaliza o uso de drogas de forma irrestrita. Tanto que as discussões técnicas ficam girando em torno disso. O próprio Barroso, vocês podem consultar lá, tanto no voto dele quanto nos pareceres dele. O ideal, no momento, ele chegou falando sobre a descriminalização de até o porte de até 40 gramas. Depois ele queria diminuir a gramatura porque ele quer chegar num consenso. Mas eu acho que a gente caminha, e a gente já falou sobre isso em um outro episódio, nós, não somente nós, o Brasil, que é um país conservador, a gente é um país hoje de maioria conservadora, isso impacta diretamente nesse julgamento. Com certeza. A gente caminha para um momento de descriminalização de uso da droga. Então, por isso que, assim, eu acho que esse julgamento, obviamente, ele é relevante, é uma discussão que iniciou na pontinha do judiciário em 2011, inclusive suscitou várias outras discussões em relação à morosidade, inclusive do julgamento dos ministros, que tem previsão, um regimento interno que eles podem ficar 30 dias com vistas para poder dar um voto. Nitidamente não é o caso, só analisar o tempo que está se levando para discutir isso. Justamente porque é uma pauta, ela é clickbait, porque ela é uma pauta meio bomba. Mais uma vez, o Brasil é um país conservador. Congresso Nacional é de maioria conservadora hoje. Dificílimo você tocar nesse assunto. Mas eu acho que, sobretudo, ainda que sejamos conservadores, a gente está vindo numa onda de descriminalização. Então, essa discussão, ela não é um fim em si mesmo. Sim. Eu acho que ela é a ponta de uma discussão... De um debate muito maior. De um debate muito maior. Inclusive, muito maior. Por isso que eu acho legal ter o plebiscito referendo. O Pedro falou um negócio que eu acho que é importante trazer, essa questão da determinação se da configuração ou não da pessoa como traficante ou usuário. Inclusive, essa confusão se origina do próprio artigo da lei do 28, Sim. o parágrafo 2º, que aqui fala, para determinar-se se a droga é destinada para consumo pessoal, o juiz atenderá a natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais, cara, sociais e pessoais me pega muito num lugar que não acho legal.
bem como a conduta e os antecedentes do agente. O local antes já pega, já tá errado. Exato. Então, se o cara estiver na favela, ele não pode, se ele estiver na Zona Sul, você pode. Exatamente, cara. A gente vive num país que, pô, a gente tem. E a gente vai chovendo molhado falar isso. Que tem um histórico, uma construção social com diversas críticas que a gente luta para um avanço e a melhoria disso, visto, enfim, racismo, feminismo, questões LGBTQIA+. E, cara, essa lei proporciona um comportamento racista, discriminatório. Em geral. Então, trazer técnica, como o Barroso está fazendo, eu vejo o voto do Barroso como um voto de negociação. Sim, mas aí ele colocou exatamente dessa forma, ele falou isso. Ele quer negociar um meio de você mitigar comportamentos discriminatórios. E ao contrário, por exemplo, do Gilmar Mendes, que é extremamente técnico e pró-descriminalização do porte de todas as drogas. Sim. O Barroso, não. Ele já vai no caminho da cannabis e trazendo essa... Como ele falou, e essa negociação, cara, não é 40 gramas. Ele é procurador, né? Ele era procurador. Ele tem essa manha maior, eu acho. E além desses dois que eu já trouxe aqui, tem o do Fachin também, que também ele vai no sentido da maconha também. Mas dá pra se observar que há uma tendência, né? Em que pese... Mas os mais conservadores ainda não votaram. Exatamente isso que eu ia falar. São que os indicados no governo Bolsonaro. O André Mendonça e o... Nuno Marques. Cássio Nuno Marques. Que também, pelo histórico da indicação pela Sabatina. Não pela Sabatina. Sim, mas até pela indicação, o ex-presidente Bolsonaro é um cara muito mais conservador e imagina-se que é contra essa descriminalização. Os caras que ele colocou lá também tendem a ir contrário. E a Sabatina ficou muito claro também. O próximo a votar é o Alexandre de Moraes, que veio do Temer. Quer dizer, que é outra coisa, é outra camada. E na Sabatina menciona também isso. E menciona essa lacuna que o parágrafo 2º do 28 fala, que o legislativo colocou o judiciário na posição de legislar. Definir o que é ou não é tráfico ou consumo. O Alexandre de Moraes, inclusive, na sabatina dele, ele foi super imparcial, assim. Sim. Ele não falou nem que sim, nem que não. E aí agora tá essa apreensão, entre aspas, de como ele vai votar. Porque agora ele vai ter que bater o martelo do lado do outro. E é o quarto voto, né, cara? Se for o quarto, no sentido do voto da relatoria do Gilmar Mendes, já se coloca uma tendência muito forte. Eu acho que ele vai seguir, assim, esse caminho da descriminalização, mas Porque eu acho também, Pedro, que, assim, é muito difícil, né? Você se colocar, obviamente, na posição do julgador, assim, nós que somos, digamos, réis mortais, a gente olha para os julgadores do STF e a gente tece nossas críticas, nossos elogios, mas se colocar na posição do cara que tem que dar um voto nesse tipo de recurso extraordinário, com esse nível de repercussão, esse nível de impacto, porque, veja bem, eu dei uma pesquisada, a Infopen, que faz uma pesquisa sobre o nosso sistema penitenciário, na última pesquisa dela, que é de 2019, afirma que a gente tem a 3ª maior população carcerária do mundo. E aí vem outros pesquisadores que dizem que 70% da nossa população carcerária, ela está inflada por causa da 11343, por causa desse tipo de prisão. Então, quando você discute sobre isso, você também discute sobre a população carcerária, você também discute sobre a efetividade ou não efetividade de uma lei que é utilizada muito. Sim. Eu lembro que quando eu fiz EMERGE, eu ajudei muito essa lei. Eu tenho essa lei muito na minha cabeça, sendo que é algo que eu não trabalho no meu dia a dia. Então, assim, você discute aspectos sociais que tem uma repercussão, inclusive na forma como a nossa sociedade se organiza, muito forte. Deve ser muito difícil, assim. Mas eu acho que sim, a gente tá num caminho, sim, de descriminalização, principalmente porque a gente vem avançando em pautas para utilização medicinal da cannabis. Tanto do canabidiol. Tanto do canabidiol isolado. Canabidiol. Caramba, eu tô todo... Meu irmão, hoje eu tô... CDB, vamos falar CDB. Tanto do canabidiol isolado, como sendo tomado isoladamente, só com gotinha, quanto, inclusive, de você fazer o consumo da droga de uma forma, como diz o Pedro, assim, fumando a droga de fato, utilizando ela a ponto de que ela te dá alguma reação alucinógena, uma coisa assim,
Pra tratar ansiedade, pra tratar uma série de coisas. Então, acho que a gente vem nessa toada e e vai ser meio difícil. Porque se você olha, assim, os países ao lado, todos eles estão num caminho. Mas outra coisa, a gente tá num cenário muito conservador. Então. Eu acho que vai acabar indo a favor de liberar. Porque é muito mal feita a lei, né? Eu acho que é mal feita a lei, isso eu concordo. Eu infelizmente, acho que no Brasil, ainda que libere, não vai resolver o problema de tráfico de drogas. Não, mas claro que é. A pessoa que tá defendendo aqui a liberação porque ela usa, ela vai continuar comprando com o traficante, porque vai ser mais barato. Porque ela vai falar que a maconhazinha do cara é melhor do que a que ele compra na farmácia, alguma coisa do tipo. E assim, eu acho que não vai resolver o problema do crime. Tô querendo falar isso pronto sob o ponto de vista do carcerário. Eu acho que também não vai ter uma proteção pro cara que eventualmente usa pra fins, sei lá, ser recreativos, que vai botar na lei, ou pra fins pessoais, vamos dizer assim. Se ele morar na favela, ele vai continuar sofrendo preconceito da polícia, em ações de polícia, em ações de tudo isso. Vai ter sim uma separação. Eu acho que, infelizmente, no Brasil, esse tipo de pauta, ela não vai mudar pra melhor população carcerária, infelizmente. Mas a população carcerária, Pedro, só pra te... Desculpa te cortar. A população carcerária, ela nem diz respeito, e o fato dela estar inflada, ao envolvido diretamente numa produção, distribuição e venda. Ela tem a ver com a pessoa que está na posse da droga, entendeu? Então, assim, isso naturalmente, essa pessoa que não vai ser presa, mas a pessoa que tá ali dentro da estrutura de distribuição, comercialização, venda, ela vai seguir sendo presa. Isso não... eu acho que infelizmente, eu acho que é o tipo da medida que não vai ajudar na criminalidade. Acho que vai continuar tendo o mesmo tipo de crime, acho que não vai mudar... Assim, pessoas que vão ter condição de comprar, algumas, eu nem digo que é 100%, vão comprar lá na farmácia, ou sei lá onde é que vai ser vendido isso. Beleza. Só que eu acho que ainda vai ter uma grande percentual que ainda vai continuar comprando traficante. Esse cenário, na verdade, nem é o que é apresentado nesse caso. A gente tá falando de porte, porque o comércio continua sendo irregular. Tanto que o Barroso levanta aqui a possibilidade do plantio. Sim, então exatamente. Só que aí como é que você controla o plantio se você tá vendendo ou se tá consumindo? Isso que a lei vai ter que tratar, e essa que é a dificuldade. Porque quando você vai pro legislativo, vira esse artigo aí, que é essa bagunça. Entendeu? Porque aí o cara não tá preocupado em fazer uma lei que ele pense no cenário. Ele tá preocupado em atender a bancada dele. Pedro, mas aí o ponto, pra você ver, o ponto mesmo que você tá trazendo, já em si carrega o tamanho do problema. Porque, sim, assim, exato. O que tá sendo discutido aqui é o usuário. Por isso que fala sobre princípios constitucionais. Posso violar a sua privacidade, sua intimidade? Você pode ou não fazer uso de substância XYZ? Por isso que o Barroso, e eu vejo assim, uma coerência, porque é didático, o Barroso faz esse comparativo com a bebida. E por que você mesmo trouxe esse paralelo achando que a bebida não era um bom exemplo? Porque a cadeia que envolve a bebida, ela é uma cadeia hoje completamente legalizada. Então não é um problema. Então você vê, poxa, se a cadeia é legalizada, se o dinheiro é tributado, se ele emprega diretamente... Por que eu vou tratar isso como exemplo? Porque justamente a gente está fazendo um movimento contrário hoje. A gente criou uma lei que não funciona, porque ela vinha com o objetivo de coibir o uso da droga, e você nitidamente não consegue coibir o uso da droga. Você aumenta a sua população carcerária porque você não consegue nem focar em quem está participando do sistema para distribuir, vender e criar droga. Você está focando no usuário. Então você está sendo absolutamente ineficaz, para dizer o mínimo. Assim, o usuário hoje é difícil ser preso, né? Vamos assim, em termos práticos, é difícil. Sim. Não, eu tô falando só sobre o ponto de vista de inchar o sistema carcerário. Mas eu entendi e concordo com o que você tá falando. A ratio, né, a razão da lei era realmente essa. Tipo, droga é um negócio vendido por traficante, não pode usar. Acabou, pronto, acabou. Independente se é usuário, se é traficante, ninguém pode usar. Você fez parte ali, você exatamente. Tá no berimbolo ali, tu vai rodar. Até porque eu acho que acho que esse recurso extraordinário, ele nem se propõe a questão da cadeia. Não, ele nem pode, né? Não, ele nem pode. Exato. A questão ali, e eu acho que o comparativo do Barroso com a questão da bebida alcoólica também não se trata da cadeia da bebida alcoólica, regulamentação e etc. Porque esse papo... para fazer esse paralelo entre a droga e a bebida, são coisas, não tá nesse momento ainda, porque não existe nada se tratando disso nesse caso concreto. Não, a questão dele é a própria intimidade do cara. Pô, vai ver o jogo, toma uma cerveja, vai ver o jogo e usa a maconha dele. São coisas diferentes. Eu acho que o que ele quer trazer, esse paralelo,
É porque assim como a Acho que é trazer uma maconha... noção constitucional de forma A muito maconha, clara. isso, Sim. exato. Da intimidade, da privacidade Sim, do cara, sim. da autolesão dele fazer o que ele quiser. Assim como o cara pode ter liberdade de tomar a cerveja dele e fazer mal pra ele, porque bebida alcoólica também faz mal. Muito mal. Também, ele também tá trazendo um paralelo do cara querer fumar o que ele quiser fumar. No caso da maconha, que é o que ele coloca o holofote, né? Inclusive, teve das pessoas que votaram, um dos ministros que já votaram, ele manda, inclusive, o Congresso, regulamente isso aí. O voto dele é mais ou menos nesse sentido. Não cabe ao STF legislar. Não cabe. Mas cabe a gente falar que você que tem que regulamentar isso aí. Ele dá um prazo, se eu não me engano, é 30 dias. Eu acho que Foi o Faquin. Foi o Faquin. Então, ele mandou lá o Congresso criar uma regulamentação pra isso. E eu acho que esse é o caminho. Até porque é exaustivo, né? Você ficar ali no Sim, STF e no você debate, toda hora recebendo no seu colo Até desgaste uma bomba político, né? desse tamanho. E depois... exatamente. Aí depois julga-se Pô. que... E muitas vezes isso acaba acontecendo, tá? Eu não tô generalizando a minha opinião, mas fala-se que o STF muitas vezes legisla. Mas muitas vezes ele acaba legislando por uma lacuna legal. Ah, com certeza. Então, Várias vezes. foi, assim, legislativa, de fato, não dá pra generalizar. Há casos concretos em que você pode encontrar esse tipo de comportamento dentro da corte, mas também existem momentos que não há o que se fazer. Necessita-se uma solução, uma decisão de algo que não há previsão. O que fica sendo muito discutido, que é o ativismo judiciário, que, ou seja, o judiciário como protagonista, na realidade, ele não é só um produto da nossa estrutura democrática, como ele é um interesse da nossa estrutura democrática. Sim. Porque também fica muito tranquilo pro Congresso Nacional não se manifestar, deixar no colo do ministro, quando chega no colo do ministro, você cai em cima do tipo de decisão que o cara dá. Eu nunca esqueço, uma vez eu tive E uma aula... sempre por motivos políticos, né? Porque se for a favor da pauta dele, da banca dele, ele vai ficar silente. Uma vez eu tive uma aula magma com a Carmen Lúcia, e aí eu não esqueci. Eu gosto muito da Carmen Ela é muito Lúcia. boa, cara. Carmen Lúcia Eu é tive incrível. uma. Aí ela falou no início assim, da aula, fez uma introdução, mas falando. Ela é de Belo Horizonte. Aí ela falou, olha, quando eu chego no aeroporto e vou pegar o meu táxi, né? Ela é toda senhorinha fofa, assim. Ela falou, olha, hoje em dia, e isso já tem anos, tá? Ela falou, hoje em dia, antigamente as pessoas falavam de futebol. Quando você entrava, um assunto trivial era futebol, tempo, etc. O assunto trivial naquela época, e a gente tá voltando pra essa época de novo, é falar sobre os ministros. Todo mundo hoje em dia sabe quem são os 11 ministros que compõem a corte. Sabe, inclusive, as discussões presidenciais de indicação de A ministro. gente tá falando, a gente pode falar aqui da indicação do Zanin, que tá pra acontecer, essa batina que vai rolar, e etc. Exatamente. Inclusive, ele pode entrar nesse balaio aí pra votar também. Exatamente. É uma exatamente. tendência. E aí, todo mundo discute as decisões. E assim, obviamente, isso é um exercício democrático, né? Faz sentido você discutir as decisões do seu país. Mas imagina que difícil. Ela falava que ela diz, né? Não sei. Que ela anda com uma Constituiçãozinha federal. Eu gosto da Constituição também, acho fofa. Ela é uma Constituiçãozinha federal, aquela que tem a bandeirinha do Brasil na frente. Ela falou que até escondia a Constituiçãozinha federal pra ninguém nem saber que ela poderia estar minimamente relacionada com aquilo. Eu acho que assim. existia um fenômeno social. Gente, isso é público. Ela falou, não sei se ela é gravada, mas pesquisa. Eu acho que existiu, e talvez ainda vivamos consequências disso, o fenômeno social de 2013, né? Das passeatas, etc. Enfim, desencadeou toda a sequência da década que vivemos e Sim. viveremos agora essa nova década que estamos. Esse protagonismo dos ministros do STF foi uma das consequências, na minha visão também. Com certeza, com certeza. Então, por isso que assim, eu escuto muito a falar, tem as pessoas que usam termos mais clickbait, se eu vou chamar assim, ditadura da toga, etc. Aham. E aí, obviamente, cada um tem um approach melhor ou pior para ministros em específicos, mas isso é uma criação do nosso sistema, a gente não pode esquecer. O STF não atraiu essa competência para si porque foi uma autodeterminação, não foi a estrutura que carrega para lá, entendeu? E aí, uma das grandes críticas é uma peneira enorme, muita coisa vai para lá. Mas enfim, esse não era o assunto, esse assunto é outro. Mas esse julgamento, ele é muito relevante, Pedro, porque eu acho que ele é um grande começo. Concordo plenamente. Independente de que forma, ele é um grande começo, entendeu? É um tema que tá defasado a discussão e tem que ser julgado pra ontem, seja pra lá, pra cá, no meio do caminho, enfim. Mas que você alguma vai fazer? posição ali a gente Claro. tem que ter, porque do jeito que tá muito bagunçado. Inclusive, eu tava lendo matérias sobre o tema, eu vi uma matéria da Folha, em que uma especialista, vai fugir o nome agora, que ela tava muito preocupada com essa decisão e com os caminhos que isso vai trazer, porque ela estava preocupada com o foco que a Anvisa vai dar para a questão da indústria medicinal da cannabis, do canabidiol. Porque
enfim, hoje em dia vive-se mais na questão do foco medicinal. Mas com a descriminalização, como é que a Anvisa vai dividir, né, o foco nessas duas coisas? Ela tinha medo de receios em função dessa decisão, do caminhar disso aqui, acabar comprometendo o lado olha da cannabis países medicinal. como os Estados Unidos, 50 estados, um país tão bem conservador, cheio de redneck, brabo, e o país vai... Redneck bravo é bom demais. vários estados conservadores, com vários estados descriminalizando para uso recreativo. A gente nem tá falando de uso medicinal, para uso recreativo. Sim. Movimentando, tributando, aumentando a arrecadação. Eu trouxe os dados no episódio que a gente tratou sobre isso. Absurdamente. Então, assim, eu acho que, mais uma vez, como várias coisas que eu falo aqui, não é eficaz de forma social nadar contra a corrente da vida, do curso social. Não acho eficaz. E quando você olha uma lei que está se provando completamente ineficaz, está defasando o nosso sistema penitenciário, está gastando dinheiro, porque o sistema penitenciário gasta muito dinheiro. Sim. Custa muito caro. Não só o sistema penitenciário, como você manter essa lógica judiciária que envolve defensor público, promotor de justiça, juiz. E isso eu tô falando assim, do highlight, Força né? policial também. Nem tô dizendo de todo mundo que precisa estar ali embaixo para aparatar esse sistema. Isso custa muito caro. Então, assim, na minha opinião, um super tiro no pé. Eu acho que isso aqui tem que ser discutido mesmo. Inclusive os Estados Unidos, que você citou como exemplo, foi um que convocou plebiscitos e referendos, porque aí cada estado tem uma Sim. legislação para poder dar o ok ou não nesse sentido. Então. Por isso que eu falo, e é uma coisa que eu gosto de falar, e onde eu quero que a gente faça um podcast sobre isso, de repente trazendo um constitucionalista, eu acho que um dos maiores problemas do Brasil hoje é esse federalismo de meia pataca. Porque a gente se pretende um país federalista, mas na prática a gente não é federalista, a gente tem um poder central muito forte, você tira completamente a autonomia dos estados em todos os aspectos. Sim. Então basicamente você não consegue fazer nada. Você não consegue individualizar nada no seu estado. O que é uma coisa que obviamente funciona muito bem nos Estados Unidos. O federalismo lá, ele funciona muito bem. Eu acho que é uma das razões que os Estados Unidos é um país muito mais efetivo, porque isso eu posso dizer, eu amo o Brasil, mas os Estados Unidos ele é mais efetivo do que a gente. Não, isso tá observando a lógica brasileira, em que temos muitos Brasis dentro do Brasil. Eu acredito que um federalismo à vera seria mais interessante até para trazer cada estado e a sua legislação, sua cultura. Mas essa é a lógica dos Estados Unidos. Você acha Exato. que o Não, eu tô Wisconsin e concordando. Flórida... Eu tô concordando contigo. Entendeu? São absurdos. Trazer mais, espelhar mais, né, a cultura de cada espaço, cada cultura, cada povo dentro do Brasil. Porque, cara, a gente tá falando de uma diversidade gigantesca de pessoas. Por exemplo, vejamos que a França é o maior país da Europa. A Bahia é maior, cara. Entendeu? Sem contar a população. E aí, número de população, eu vou ter os dados mais precisos. E funciona muito nesse sentido. Então, tendo a concordar com você e vejo muito isso também. A gente precisa de E, cara, esse caso de 2015, a gente precisa dinamizar os debates, sabe? Toda hora alguém pede vistas, toda hora o caso não é colocado em pauta, sai de pauta. Então, essa questão, isso vai muito em função da presidência da STF, nesse momento é da Rosa Weber, correto? Uhum. Ela voltou isso à pauta. Sim. E vejamos agora o que vai acontecer. Temos ministros, tem o Zanin, ao que tudo indica vai ser o próximo, temos mais um pra entrar também. Isso é outubro, né? Exato. Mas possivelmente, já tem desde 2015, esperar até outubro é um pulo, né? Não, o Zanin é outubro? Ou o próximo vai ser indicado em outubro, você lembra, Pedro? Eu acho que... Já. Eu não sei se ele eventualmente alguém assume em outubro, mas outro já vai ser indicado. Sim, são dois. Então nós estamos em 9 nesse momento no STF. Porque teve exatamente. Enfim. Eu entendi, olha o que eu entendi. Estamos em love no STF. Não, aí eu ri. 9. Por isso que eu parei aqui, eu falei, beleza, segue. Estamos em 9. Eu não sei o que ele está querendo dizer, por isso que eu dei um aplauso aqui, que eu falei, cara, não vou entrar nesse mérito. Estamos em 9. Falei, que loucura. Mas assim, sobre o que vocês estavam falando, só pra concluir, essa questão do federalismo. Eu concordo com uma parte do que a Natália falou de os estados terem mais independência, só que aí você tem que mexer em Constituição federal para adaptar as constituições estaduais, que elas existem, tá? Não, Constituição estadual existe. É verdade. Meio pra inglês ver, mas ela existe. Você vê como o federalismo não funciona, né? Mas assim, eu acho que essa adaptação eu acho que é válida,
Mas aí tem uma parte que eu discordo um pouco. Assim, que é o que eu discordo não, que eu tenho medo na adaptação. Que é o que você falou. O Brasil tem vários outros... Brasis. Cada estado tem uma peculiaridade, um problema econômico, uma peculiaridade específica, enfim. Eu acho que também a forma que é feito o nosso federalismo é para proteger certos direitos, para não virar um faroeste de briga entre os estados. Eu concordo com você, verdade. mas na prática o que acontece? Completa falta de autonomia. Na prática, hoje, vale a pena a gente pesquisar isso, porque até um ano atrás estava assim, todas as 27 delimitações que compõem o Brasil hoje estavam em déficit. Não tinha ninguém com superávit. Bizarro. Ninguém. Todo mundo estava em déficit. Então tem alguma coisa muito estranha. Se eu tenho um perfume que tem uma tributação de 70%, como é que eu tenho todo mundo, todos os entes que tributam em déficit? Não sei, gente, tem que atualizar esse estudo. Eu não sei, não pesquisei isso pra vir pra cá. É algo que me ocorreu. Isso, inclusive, era matéria de todos os jornais, os estados. 26 estados e um DF em déficit. Ainda que tenha um ou outro que esteja no superávit, a conta com certeza é ruim. Mas aí eu acho que o problema aí volta no nosso Congresso. Como que você vai fazer esta adaptação para você dar mais liberdade aqui, sem acabar com que essa liberdade acabe prejudicando determinados estados mais desfavorecidos, né? Uhum. Se você dá uma liberdade para São Paulo, para Rio, para galera aqui do holofote, em tese, você tá ajudando. Né? Se a administração for séria e tal, beleza, tá ajudando. Só que, de repente, nisso, a política que aquele estado, entre aspas, mais sério, faz para se beneficiar e para naturalmente arrecadar mais, pode, consequentemente, estar prejudicando um estado lá que, de repente, está engatinhando ainda. Então, essa transição que é um pouco complicada, porque, assim, o racional de você dar mais autonomia para cada estado, eu concordo pra caramba. Só que a forma com que isso pode ser feita que é o que me preocupa. Não, isso é muito bom. Vou ver se eu acho aqui. Quantos por cento São Paulo é responsável pelo PIB do Brasil? É o número assustador. Eu acho que é 60. São Paulo. 60 ou 70. Mas isso qualquer leigo conseguiria matar uma resposta dessa. São Paulo, hoje em dia... Talvez 60 seja muito, né? Cara, eu não me assustaria, não. É 10%. 10% só? 9,8%. Não, acho não. 9,8%? 9,8%. 9,8%. 10,3% para ser mais exato. Então aumentou, né? A notícia. Ou seja, mais relevante ainda. A notícia ali tava... Eu ia falar 30%. 30%? Bruno não falou aqui. Aqui em 2019 era 10%. Eu diria que 30% é um número razoável. Entre 10 e 30, que seja. Mas dito isso, gente, eu acho que... 10 acho pouco. É pra vocês verem, Brasil, como é que um tema que... Não, o PIB de São Paulo cresce 5 vezes mais do que o do Brasil. É do início do ano passado a notícia, mas não deve ter... Acho que os 30% eu acho um número razoável. É do próprio site de São Paulo, do próprio site do estado de São Paulo. Aí, assim, essa notícia... Depois a gente checa isso e bota aqui pra você. Eu trouxe aqui essa notícia porque ela corrobora justamente com o que o Pedro falou, e eu achei um contraponto excelente, porque a gente tem estados muito capengas. Muito capengas. E, aliás, tem várias ações, por exemplo, que estados legislam sobre matérias, aí vai pro STF e fala, não, isso é matéria constitucional, você não poderia estar, já tinha que ser a União. E assim, eu acho que essa bagunça aí também até desafoga o judiciário, o STF. Gente, nem vou contar meu drama com discussões de ICMS agora, que nem vale a pena. Não, ICMS eu ia até falar, já que você falou aqui em off quase, né? Bem devagar. Mas, por exemplo, foi no governo Bolsonaro que ele fez aquela isenção de alíquota de ICMS para combustível, alguma coisa nesse sentido. Olha a bagunça que já deu entre os estados. É verdade. Olha o caos que já foi criado. Não tô nem falando da forma com que ele fez, tá certo ou tá errado. Não vou nem entrar nesse mérito. Mas assim, olha o caos que já se instaurou no país simplesmente por você, a União, né, a presidência, o executivo, ter falado, zero essa porra toda de alíquota de ICMS, que é uma arrecadação estadual, de um imposto estadual. Olha a bagunça que já não teve. E ICMS também tem teto, justamente para isso. Para que um estado não crie uma política de zerar uma alíquota de ICMS e prejudique um outro estado que tem uma alíquota X e que a empresa migre do estado pro outro. Você causa até evasão fiscal nesse caso, então, né? Assim, é por isso que eu falo. Eu acho válido, eu acho que tem que ter mais autonomia, mas me preocupa no nosso cenário legislativo como vai ser feita, como vai ser dada essa liberdade, essa autonomia para cada estado. Até pelo histórico das conduções
de temas tão delicados aqui na nossa terra Brasília. Eu trouxe esse papo de federalismo, ele é um papo muito maior. A gente tá pegando esse só aspecto tributário. E, obviamente, ele nem cabe, nem é uma discussão que você tem hoje de forma prática. Eu só trouxe porque eu acho que ele explica muito a nossa confusão, né? O Brasil, o nível de confusão que tem no Brasil. E explica porque os Estados Unidos, que é um país federalista de fato, consegue tomar decisões de uma forma muito mais tranquila em relação a isso. Por exemplo, descriminalização ou não é o que está tratando aqui o RE, tá, gente? Mas descriminalização ou não de uma determinada droga, uso recreativo ou uso medicinal. Todos os temas, até porque você vai ter um espelhamento melhor do que é aplicado lá de acordo com a cultura e com o próprio Estado. E aí, mas na lógica também, a forma como eles votam também privilegia o Estado. Então, os Estados têm mais peso que o outro, então, ou seja, né, é mais difícil discutir o sistema do que a gente... Não, aí é a outra temática. A gente tá tipo mesa de bar, querendo resolver os problemas agora do Brasil. É verdade. A gente tá tipo mesa de bar. E só assunto complexo, né? A gente fala aqui 3 minutos, só assunto complexo. Depois a gente grava outro episódio de cada tema disso que a gente falou. Resolvendo os problemas do Brasil. Mas aproveitando que acabou sendo um formato diferente, até de maneira empírica, orgânica, natural. Vocês gostaram dessa temática, abordarmos casos concretos e recursos extraordinários? Temos diversos temas interessantíssimos que a gente poder trazer aqui de julgados que marcaram os últimos anos do Brasil. Se vocês gostaram, a gente poderia fazer isso. Aí a gente escaneia, mapeia todo o julgado para que vocês entendam quais foram as decisões e os porquês das decisões e como os casos finalizaram e foram decididos. Ou casos que ainda estão em andamento também. Ou casos que ainda estão em andamento. Estão para ser julgados, pautados. Exatamente. Quais são as origens, qual é o caso concreto. O que a gente acha, quais são as implicações, né? Perfeito. Eu gostei do tema de hoje, que é bom que a gente pega um caso concreto e expande para vários temas diferentes. Se vocês gostaram, Brasil, comenta aqui, tanto no Spotify quanto no YouTube, enfim... Manda DM, como vocês preferirem, não tem problema nenhum. Interajam. Só não mandem fax, que ninguém usa fax. Isso, gente, é uma interna. Isso é uma interna. Não, interna não, a gente falou na última semana. Interna de quem é o nosso ouvinte. É só pra quem é ouvinte raiz, isso mesmo. Então, pessoal, interajam conosco, toda interação é muito mais que bem-vinda. Além disso, nos sigam nas redes sociais, @mandaprojurídico.pdc, tanto no Instagram quanto no TikTok, além de Manda Pro Jurídico Podcast, nas plataformas de áudio e vídeo que vocês conhecem. E para finalizar, a última lembrança, dê uma olhadinha nesse link que a gente botou aqui, tanto na descrição do Spotify quanto do YouTube. Vê o forms que a gente tá fazendo aqui, porque vai ser muito bacana. A gente vai conseguir ter uma proximidade maior com vocês e aí, de repente, conseguir criar uma conexão, um canal de comunicação cada vez mais apurado e preciso, para que a nossa bolha virtuosa de juristas que insistem em refletir e repensar o direito fique cada vez mais entrosada e coesa. Certo, Natália? Certo, Pedro? Certíssimo. Então, senhoras e senhores, doutores e doutoras, episódio 61 do Manda Pro Jurídico está encerrado. E, para qualquer outra dúvida, até o episódio 62, vocês já sabem, né? Manda Pro Jurídico, até semana que vem. Um grande abraço. Valeu!